Olá, eu sou a Alessandra Morelli, sou médica oncologista e hoje nesse vídeo nós vamos falar a respeito do câncer de mama HER2 positivo e a respeito de uma consulta pública que está sendo realizada para a incorporação de novos tratamentos para esse tipo de câncer nas pacientes que são tratadas pelo SUS. O HER2, para quem não sabe, é uma sigla que significa Human Epidermal Growth Factor Receptor Type 2, ou em português, receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano. O HER2 nada mais é do que uma proteína que se localiza na membrana das células e que tem a função de ativar a cascata da divisão celular. O HER2 é uma proteína, então, que é codificada pelo gene HER2, que está presente no núcleo celular. E se descobriu que cerca de 20% dos tumores de mama possuem excesso de cópias do gene HER2 no núcleo celular. Consequentemente, existe uma superexpressão da proteína HER2 na membrana das células desses cânceres, desses tumores. Essa superexpressão explica a maior agressividade desse tipo de câncer pelo excesso de proliferação, pela velocidade de proliferação dessas células. O HER2, ele faz parte de uma família, que nós chamamos de família HER, que compreendem outros receptores também localizados na membrana, que são o HER1, o HER3 e o HER4. Se sabe que outra maneira de ativar o receptor do HER2 é através do que nós chamamos de dimerização, ou seja, é a associação, a ligação de um receptor HER2 com outro receptor da mesma família. E essa ligação também provoca o gatilho para a divisão celular. Então, quanto maior o número de receptores HER2 na superfície, maior a capacidade desse tumor se dividir, se multiplicar e disseminar-se. Através dessas descobertas, se identificou o HER2 como um potencial alvo para o desenvolvimento de novas drogas contra o câncer de mama. E foi então que o Dr. Dennis Slamon, em 1999, publicou os primeiros resultados de uma linha de pesquisa que ele desenvolveu com um medicamento chamado trastuzumab. O trastuzumab é um anticorpo monoclonal produzido em laboratório que tem a capacidade de identificar as células superexpressas pelo HER2 e destruí-las. Esse trabalho foi tão interessante e tão cheio de desafios que essa história toda resultou num filme. O nome do filme é Living Proof, ou em português, Uma Chance para Viver. Eu sugiro que quem tem interesse em entender melhor o desenvolvimento desse tratamento e conhecer um pouquinho sobre a história das primeiras pacientes que receberam essa medicação, assista o filme, que é extremamente interessante. Então, em 99, o Dr. Dennis Slamon publicou seus resultados em pacientes que eram politratadas e que receberam somente o trastuzumab como tratamento. E nesse tipo de paciente politratada, com um anticorpo monoclonal com parefeitos muito inferiores aos parefeitos de uma quimioterapia tradicional, os resultados foram extremamente surpreendentes naquela época. Os estudos a partir de então se desenvolveram e evoluíram, até que em 2005 a doutora Martine Picard publicou os primeiros resultados do trastuzumab quando realizado após a quimioterapia em pacientes com câncer de mama inicial, que tinham feito cirurgia curativa para o câncer de mama e tinham recebido quimioterapia adjuvante. E se identificou nesse trabalho que a associação do trastuzumab reduziu o risco em 40% de chance de recidiva, ou seja, reduziu a possibilidade da doença retornar em 40%. Esses resultados foram extremamente surpreendentes e o estudo foi o HERA Trial, que é o nome desse estudo, teve uma participação mundial de mulheres, inclusive no Brasil. Nós tivemos a participação de vários centros e foi tão expressiva a participação das brasileiras que um dos investigadores brasileiros, o Dr. Carlos Barrios, foi um dos coautores desse importante trabalho que mudou a história do câncer de mama, mudou a história do tratamento desse tipo de câncer mundialmente. E ainda em 2005, o grupo francês, liderado pelo Dr. Jean-Marc Extra e o Dr. Marty, publicaram o estudo
também com trastuzumab, só que no câncer de mama metastático, em comparação somente com a quimioterapia versus o trastuzumab com a quimioterapia. E da mesma maneira, a associação desse anticorpo monoclonal na doença metastática dobrou o tempo de vida dessas pacientes sem progressão de doença. Foi um resultado também extremamente significativo, que também modificou a indicação do tratamento desse tipo de câncer metastático. Mais adiante, em 2012, surgiu um novo tratamento, além do trastuzumab, uma medicação que se chama pertuzumab. O pertuzumab, ele se conecta na porção externa do receptor do HER2, impedindo que ele se dimerize, como eu expliquei antes, impedindo que ele se conecte com outros receptores da mesma família, fazendo com que não exista a ativação da divisão celular. E em 2012, então, foi publicado o estudo chamado Cleópatra, pelo Dr. José Baselga e pela doutora Sandra Swain. O Cleópatra comparou a associação do pertuzumab com o trastuzumab e o docetaxel versus somente o trastuzumab com o docetaxel em pacientes que apresentavam câncer de mama metastático. Essa associação aumentou o tempo de sobrevida global das pacientes para mais de 15 meses. E isso foi extremamente significativo, reduzindo o risco de recidiva, de progressão na ordem de 40%. Da mesma maneira, esse estudo teve uma participação muito significativa de mulheres brasileiras e 2 investigadores brasileiros também fizeram parte da coautoria desse estudo. O Dr. Roberto Egg, de São Paulo, e o Dr. José Pedrini, do Rio Grande do Sul. Então, como é que são tratadas as pacientes atualmente pelo SUS aqui no Brasil? Somente em 2012 foi autorizado o uso do trastuzumab para as pacientes com câncer de mama inicial, aos moldes da publicação do HERA-Trial em 2005, ou seja, mais de 5 anos depois da publicação do HERA-Trial, que as pacientes do SUS tiveram a liberação para a utilização do trastuzumab. E até hoje, as pacientes com câncer de mama metastático pelo SUS no Brasil não podem receber nem o trastuzumab e nem o pertuzumab. E é por isso então que está sendo realizada esta consulta pública, para ouvir a opinião das pessoas a respeito disso. Para participar dessa pesquisa, você pode entrar no site da Conitec, que é www.conitec.br/consultas-públicas sem acento. Ali você vai entrar no site da Conitec e clicando no item Consultas Públicas abrirão todas as consultas que estão sendo realizadas no momento. Além dessas 2 a respeito do câncer de mama, existem outras. A consulta pública de número 14 refere-se à incorporação do trastuzumab no tratamento do câncer metastático. Ali você poderá ler o relatório técnico, o relatório para a sociedade e clicando na experiência ou opinião, você poderá passar as suas informações, os seus dados e opinar. É importante ter em mente que você vai ler ali quando abrir o link da experiência ou opinião, existe uma frase que a Conitec, o parecer da Conitec, foi favorável à incorporação do trastuzumab. E a sua opinião será em acordo com esse parecer favorável ou em desacordo com esse parecer favorável. Da mesma maneira, a consulta pública de número 13 refere-se à incorporação do pertuzumab ao tratamento do câncer de mama metastático. O pertuzumab ele é associado ao trastuzumab e à quimioterapia. E o parecer da Conitec com relação ao pertuzumab foi desfavorável. E ali você irá clicar, dando a sua opinião, sendo favorável ao parecer desfavorável da Conitec, ou sendo em desacordo ao parecer desfavorável da Conitec. É importante ter isso em mente na hora de dar a sua opinião, porque isso pode confundir um pouco as pessoas com relação a essa consulta. Se você tiver mais dúvidas, eu sugiro que você faça esses questionamentos para o seu oncologista
ou caso seja um familiar, que converse com o médico do seu familiar. Da mesma maneira, o site do FEMAMA também tem várias informações e poderá ajudá-los a esclarecer mais as dúvidas a respeito dessa consulta. Mas é muito importante que você participe, que você dê sua opinião, porque é através dessa participação que nós teremos condições de modificar o tratamento de milhares de mulheres que atualmente são tratadas pelo SUS e de efetivamente capacitá-las a ter uma sobrevida mais longa, que é o mais importante. Eu agradeço a audiência, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Obrigada!